Olá, seja bem-vindo ao Embaixada, esse é o seu Embaixada Cast. Eu sou o Cleuber Freire e a nossa ideia é fazer um podcast trazendo informação, entretenimento, conhecimento, falar de esporte, falar de negócios, né, seja ele urbano, rural, né? Esse podcast ele tem o intuito de trazer, de agregar conhecimento, agregar alguma coisa a sua vida. Fique conosco, hoje o papo vai ser legal, tô aqui com um amigo, gente boa demais, meu amigo Sérgio Leandro, agrônomo, vai falar um pouquinho sobre café, sobre produção agrícola, vai contar um pouquinho da sua história. Fique conosco, se inscreva no canal se já não é inscrito, né? Deixa aí o seu like se você gostar desse vídeo, se você não gostar, deixa o seu like assim mesmo, né? Eu preciso do seu like, me ajuda aí nas redes sociais, nós precisamos de avançar, precisamos de crescer. Meu amigo Sérgio, boa noite, né? Já estamos aqui. Tô falando boa noite pro Sérgio, nós estamos gravando aqui. É claro que eu não sei se você vai ouvir esse podcast de manhã, de meio-dia ou de tarde, mas eu estou aqui com o Sérgio e a gente está gravando aqui à noite, aqui, por isso que eu tô dando boa noite. Sérgio Leandro. Boa noite, Cleuber. Muito obrigado pelo convite, estar presente. Como o Cleuber anunciou, meu nome é Sérgio, sou engenheiro agrônomo, pós-graduado em solo. Já estou há alguns anos no estado de Rondônia. Tive a formação acadêmica nos anos 2000, mas desde 97 a gente já está no agro, começando lá no começo, 97, 98, ali em Cerejeiras, na fazenda do Leonardo de Carlos, finado Vicente de Carlos, os primeiros soja plantados no estado de Rondônia. Eita, esse é o Serjão. É muito conhecido aí na região de Ariquemes e Cerejeiras também, né, Sérgio? Você parece que Cerejeiras passou por ali, iniciou né? em Cerejeira, o Iniciou agro, né? ali, né, em Sul em Cerejeiras. geral, né? E Vilhena, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguai, ali, Guapixi. esse é o Serjão. O Serjão eu conheço de pouco tempo, mas no pouco tempo que a gente conheceu, parece que a gente já tem uma amizade de muito tempo, muito bom de prosa, bom de amizade. Sérgio, você tava falando que você tá desde o começo, né, quando começou ali o soja ali na região de Cerejeira, mas antes disso, antes aí, vamos voltar a fita um pouquinho mais aí, o que que te conduziu, ou te levou à área rural, ao agro? Desde pequeno, já nasceu na roça? De onde você vem? Sou filho de produtor rural. Meus pais mexiam já com café e a gente criou já no sistema pessoal da roça, né? Logo cedo trabalhando na roça, né? E a gente fui estudar, fazer o colégio agrícola quando eu terminei o segundo grau. Fui fazer o colégio agrícola na intenção de formar o zootecnista ou veterinário. É, lá no curso do colégio agrícola, a gente, na época, estava iniciando a Escola Agrotécnica Federal ali em Colorado do Oeste. Estava começando aquele projeto, nós somos das primeira turma, e era ainda muito braçal o serviço lá. Que ano que era aí, Sérgio? Isso ali em 98, 99. E a gente fazia tudo braçal e enfrentava o sol quente, né? E, e por interesse eu levava o caderno em sala de aula e aproveitava o meu monitor que estava na sombra nos observando e eu ia fazer as perguntas para ele, ver qual foi a base que ele iniciou, o preparo do solo, o tipo de calagem, adubação, se fez tratamento da semente, que tipo de produto foi feito o tratamento para imunizar aquela semente, e com isso ganhar tempo debaixo da sombra, enquanto os amigos de escola ficavam trabalhando no sol quente. E ali se começou uma paixão por agricultura. Que legal, né? A agricultura é, aliás, a nossa origem, né? A nossa base. Quando a gente, os pais, né? Eu vim com meu pai do Paraná, né? A gente veio do Paraná e a ideia
era vir para conquistar mesmo terra. Era uma época, né, a década de 80, de 70 para 80. Meu pai veio em 77 e a ideia era o seguinte: desbravar. Porque Rondônia era isso. E todo mundo que veio para Rondônia está aqui hoje, a, pelo menos até os anos 2000, tinha essa ideia, né? Desbravar e é uma coisa ligada à nossa vida com a área rural, né? Produtor rural. Então isso ficou muito forte assim na nossa cultura, na nossa vida. Nosso boi é diferenciado, né? O nosso soja parece que a qualidade dele é muito boa, né? E a gente já vai falar um pouquinho também de café. E o café também daqui é um café diferenciado. Você fez agronomia, terminou quando? Onde foi também? A agronomia eu fiz na época não existia agronomia aqui ainda no Cone Sul, na região. Tinha que sair fora para estudar. Então eu me formei como técnico agrícola e fui para o Mato Grosso trabalhar. E aí depois, já casado, surgiu a oportunidade de fazer agronomia, surgiu uma faculdade em Vilhena, ali nos anos ali de 2008. 2008. Aí dali pra cá, nunca mais, vamos dizer, saiu do negócio ou do ramo, né? Não, Sempre em cima. sempre, desde que eu formei como técnico agrícola, né, até depois trabalhando e estudando e trabalhando já dentro do ramo da, da agronomia. Ô, Sérgio, e nesse desafio de atuar na área, porque você, na verdade, você formou e já começou a atuar e de lá pra cá não parou mais. Sempre teve apoio em casa, como é que os relacionamentos nunca foi afetado muito pela correria e pelo dia a dia, vai pra um canto, pra outro, né, dando assistência. A minha esposa, desde que a gente começou o namoro, ela já conhecia a minha história, já sabia do que eu gostava, e mesmo quando a gente namorava, eu ia geralmente do jeito que eu chegava da roça, eu ia namorar, para ela saber o jeito que eu ia chegar em casa. Às vezes a minha afinada mãe brigava, ah, meu filho, tem que tomar um banho, tem que para ir namorar. Eu falei, não, eu quero que a minha esposa me conheça do jeito que eu sou. E ela aceitou, apesar dela criada em capital, em João Pessoa, mas ela aceitou a minha história e a gente formou um casal, uma família, né? Que legal, né? Muitas vezes a pessoa vende uma imagem daquilo que não é, né? Vende uma fantasia. E é muito importante, né? Um relacionamento bom é aquele relacionamento com sinceridade. E ser sincero desde os primeiros dias de namoro é fundamental, né? Você que tá namorando aí, pensa em casar, ser sincero, né? Não esconda nada da futura, né? Ou do futuro para as moças aí. É muito importante a gente ser transparente e verdadeiro, sincero com aquele que a gente vai construir, né, um relacionamento. Ô Sérgio, eu vou concentrar aqui mais um bate-papo com você no agro, até porque eu acho que você tem um envolvimento maior com o agro, né? Você falava do soja e tal. Você falou que quando o soja chegou, ele chegou ali pelo Cone Sul, né? Vilhena, né? Foi chegando aos pouquinhos. Nós aqui para cá, né? Rolim de Moura, até mesmo lá de Porto Velho, demorou um pouco mais para poder chegar o soja, né? Os primeiros plantadores ali que chegou ali foram pessoas daqui mesmo que tiveram a curiosidade ou a vontade de entrar no agro, né? Mais especificamente nos grãos mesmo, né? Soja, milho e tal. Ou era investidor de fora? Mato Grosso aí começou a invadir isso aí. Como é que começou isso aí? Eu sempre tive curiosidade de. Não sei se você tem esse conhecimento. Pois é, em Cerejeiras ali, as primeiras lavouras ali no seu Vicente de Carlos, e o seu irmão o Leonardo de Carlos, eles, eles vieram lá de Céu Azul. A maioria que vieram explorar as terras aqui do Cone Sul foi lá do Paraná. E juntamente com o seu Anildo Ritter, que já estava há algum tempo plantando, começou o início dos plantios de arroz e depois partiu para os plantios de soja, começou ali os primeiros talhões, juntamente com o seu Hilário Wischer, na época, as variedades eram novas, era mesmo, ou era Engopa 313,
era o Irapuru. Então, era umas variedades de soja adaptada que se adaptou à nossa região, ao nosso clima, e eles começaram a plantar pelo desenvolvimento e treinamento da Embrapa. Então, a gente percebe que o agro está avançando bastante no estado de Rondônia, né? Ela não era comum você ver o agro, por exemplo, tão forte como é Alto Paraíso, né? A região ali para cima. Aqui, São Miguel, Seringueiras, até Costa Marques, né? São Francisco, né? O soja. E aqui mesmo, em Rolim de Moura, aliás, de repente você até pode falar um pouquinho sobre isso, porque você teve frente ali na cooperativa, né? A Copama. Isso. E depois até você pode falar um pouquinho sobre isso, né? A sua passagem por ali. Qual a importância desse desenvolvimento para nós, para o estado de Rondônia, para as cidades? Tem muita gente que tem medo. Eu falo porque tem uma ideia, algumas pessoas têm uma ideia de que o agro é prejudicial para a economia, para o estado, porque de repente tira emprego de algumas pessoas. Eu não vejo assim, eu até acho que é o contrário. Mas na sua ideia, qual que é a importância do agro para o nosso estado aqui, o estado de Rondônia? O agro, pelo contrário, ele emprega muita gente. Se a gente for olhar hoje, 1.000 alqueires de terra, tem 1.000 alqueires hoje no estado de Rondônia, na pecuária, tem uma capacidade para 3.000 cabeças hoje. 3.000 cabeças, no máximo, aí a gente está falando, 3 pessoas dá de conta cuidar com sobra dessas 3.000 cabeças. O agro, em 1.000 alqueires de terra, a soja plantada, ela vai empregar mais de 20 pessoas dentro da fazenda. Fora da fazenda, temos as revendas, as lojas, os vendedores, os consultores que vêm, que têm trabalho, eles consomem autopeças, as lojas que também, esses funcionários também se compra, a valorização de terreno, de casa na cidade é gigantesco. Que legal, né? E a gente, por exemplo, para mim é uma novidade quando você vê algumas empresas, algumas cooperativas do ramo entrando em Rondônia e se fortalecendo, né? Se firmando, sem falar naquelas que vai nascendo em Rondônia mesmo, né? Algumas cooperativas, e aí de repente você pode até falar um pouquinho daquela que você teve ali junto, né? À frente, trabalhando aqui em Rolim de Moura. Aliás, se você quiser até contar como é que você veio parar aqui, né? E por quê, né? Que você teve esse tempo ali na Copama. E a importância da Copama também para os seus, vamos dizer, seus associados, que é uma associação aquilo ali, né? Uma cooperativa, Isso. né? A cooperativa, ela já está há 10 anos no estado de Rondônia, começou ali em Vilhena. Antes era uma cooperativa de fábrica de ração, onde atendia somente os pecuaristas. Depois ela transformou no agronegócio para grãos. A importância que ela hoje, ela cresceu muito ali em Cerejeiras, tem uma unidade, secador em Cerejeiras, e trouxemos essa unidade também aqui para Rolim de Moura. Hoje, os cooperados que têm planta hoje em torno de 10, 40, 50, o pequeno, o grande que está junto também cooperado, ele consegue ajuntar a força maior de grãos e consegue hoje levar para a Europa, negociar direto na bolsa, saindo fora do atravessador. A cooperativa tem ajudado muito e tem financiado também na troca de grão, através do Bartem, tem financiado o agricultor no negócio e ajudado ele nas vendas na Europa, né? Para tirar principalmente de Da mão do algumas atravessador. empresas do atravessador. Então, Rondônia, a produção de grãos aqui, durante muito tempo a gente cresceu, lidou com isso, era o arroz, né, o feijão, né, meus pais, por exemplo, quando chegaram aqui, plantava-se muito arroz e milho, né? Certo. E aí depois o feijão foi tomando seu lugar, mas era tudo muito manual, né? Hoje é quase tudo mecanizado, né? E aí chegou o café, né? Que vem o café.
primeiro a gente começa com café comum, né? E o café, eu sou de uma região aqui da região de Alto Alegre, e a Alto Alegre, Alta Floresta, Nova Brasilândia também é referência nisso, há muito tempo vem trabalhando com café. Mas era um estilo antigo. De alguns anos pra cá, e eu já poderia dizer que já tem década, né? Pra cá, o café melhorou muito no estado de Rondônia, né? Você acompanha também? Tem acompanhado? Tenho acompanhado, trabalho com um projeto hoje de irrigação para café. O café desenvolveu, a gente conseguiu clonagem de materiais, né? Clonal aqui próprio, adaptado ao estado de Rondônia, a gente melhorou questão de espaçamento, questão de variedades, né? Variedades com alta produtividade. Deixamos de molhar uma planta, hoje a gente está fazendo irrigação, que é muito diferente, colocando uma adubação, correção correta, e as produções têm aumentado cada dia mais. Que legal, né? A gente percebe que o café, ele vem numa escalada assim de crescimento. E eu acredito que de um ano para cá, depois que ele deu aquela alavancada nos preços, incentivou, né, as pessoas a plantar. Algumas pessoas já tinham desistido, né? Eu tenho amigos que tinham desistido, tinham arrancado café e tal, e voltou a plantar. E eu acho que o café, hoje, ele é um diferencial na nossa economia do estado. Ele já é um fiel muito grande da balança, né? Por exemplo, agora, eu estava conversando com um produtor de café, ele vai pro Com Café, essa competição que existe, acho que se eu não me engano, na próxima semana em Cacoal, e ele falou, ó, nós fomos indicados para uma premiação, né? Um café muito conhecido ali em Alto Alegre, né, dos Parecis, e até ele me falou, eu quero que você vá junto lá, vamos lá pro Com Café semana que vem, né? E a gente percebe que não tem como parar mais brecar, né? Tem muita gente envolvido com o café. Agricultura, o café, antes a gente trabalhava na nossa região, agricultura familiar. Hoje a gente está mecanizando com o surgimento de máquinas colhedoras, né, do próprio café. Então hoje a gente está conseguindo, com a escassez da mão de obra e entrando agora as máquinas, a gente está conseguindo áreas bem maiores de investimento. Hoje também pela supervalorização da terra e com a queda do gado, o pessoal está partindo muito, os empresários, os investidores estão partindo muito para a área do café. Ô Sérgio, quem tá no ramo já tem buscado assessoria, tem buscado informação, mas tem muita gente, eu conversei agora, essa semana mesmo, com uma pessoa aí que até trabalha na área de construção, né, construindo, e ele falou, eu comprei uma chácara e eu quero plantar o café, mas eu não sei quase nada, não entendo quase nada. Para quem vai começar, se fosse para você dar um conselho aí para quem vai começar no café, o que que ele tem que pensar? Antes de botar a muda ali no lugar, o que que ele precisa de planejar e já calcular, se fosse para você dar uma orientada e uma dica. Olha, procurar uma consultoria, uma análise de solo, que é essencial, fazer a correção de solo, mas primeiro a análise de solo para saber no que está pisando. E depois correção, escolher as melhores variedades e para aquela região, as variedades de café, existem no hoje, e com facilidade, com rusticidade, produção alta, e fazer uma boa irrigação, fazer um bom planejamento, um bom projeto. Colocar um espaçamento adequado para entrada e saída de máquinas, né, para poder trabalhar dentro desse café. Sérgio, uma das questões, já que a gente está falando disso, e para quem está começando, é a questão da irrigação à água. Algumas pessoas plantam o café, a gente percebe, mas não tem água boa por perto. Uma terra seca, né, assim, sem uma boa água, é quase impossível, né, de produzir o café, né? Hoje, com as variedades produtivas, quase impossível, né? Tem que ter uma boa água, quantidade. Hoje a gente tem construído os tanques com geomembrana, né, para captação e armazenamento de água, mas a água é fundamental. Fazer uma boa
A água é fazer uma boa nutrição de planta e uma boa irrigação. Por isso que eu falei assim, a gente tem que aprender a irrigar e não molhar. A gente tem que fazer uma irrigação que chega à quantidade certa, necessária, pé a pé. Seja ele por gotejamento ou microjet. Tudo não pode ter desperdício, né? Se tiver Sem desperdício, Sem desperdício. energia que você gasta mais, né? O consumo de energia elétrica, porque não tá, vamos dizer, manejando bem a questão da água, né? Isso é fundamental. A, Nós estávamos falando de café e aí eu me lembrei aqui, a gente falava até um pouco antes aqui sobre como que o café de Rondônia hoje ele tá ele tá famoso, né? Vamos usar essa expressão até lá fora, né, Sérgio? Porque o Sim. pessoal tá levando muitas mudas, né? Muitos clones daqui. Por exemplo, nós andávamos longe atrás de muda no passado, né? Do Espírito Santo, de Minas Gerais, e hoje nós já enviamos, né? As pessoas estão vindo atrás, né? Hoje o nosso café R8, R10 aqui do estado de Rondônia tem chegado hoje em Minas Gerais, ali no Espírito Santo ali. Hoje já tem o café clonal, eles estão se adaptando já nessas regiões do Espírito Santo, Minas Gerais. Que bom, isso é maravilhoso. Falamos um pouquinho de soja, demos uma passadinha aqui pelo café, né? Mas eu também gostaria de falar um pouquinho aqui com o meu amigo Sérgio aqui, da pecuária também, né? Que a pecuária também, ela mudou, né, Sérgio? A pecuária hoje, ela já não é aquela pecuária extensiva como era na década de 80, 90, né, até os anos 2000. O que que tá acontecendo, Sérgio? Você consegue perceber que a cabeça do produtor rural também, do pecuarista, ela tá mudando? Ou, ou, ou ainda assim, ainda tá muito longe de chegar onde nós precisávamos de chegar? Olha, a pecuária do estado de Rondônia é uma pecuária que vinha trabalhando de modo completamente errado, que vinha dando certo. A gente tinha as nossas terras boas, né? Tinha, tinha ela por natureza natural, ela tinha os nutrientes no solo natural, onde a gente só foi explorando o extrativismo, colocando excesso de gado nos pastos. Quando faltava, a gente conseguia abrir mais um pedaço de área ou comprar uma terra mais barata e a gente conseguia fazer mais pasto para aumentar o número de cabeça. Só que hoje a gente, infelizmente, hoje a gente tem que devolver aquilo que extraímos. Por isso que a soja avançou nas áreas de pastejo. Hoje o pecuarista ele tem que fazer produzir capim para produzir carne. O pecuarista hoje ele tem que transformar a fazenda dele como fosse uma empresa. Ela tem que ser sustentável e ele tem que fazer a gestão do negócio dele e vai ter que fazer uma sobra de dinheiro para todo ano fazer o investimento para poder devolver. É caríssimo, então ele tem que ir fazendo aos poucos para estar melhorando. O número de cabeça do estado de Rondônia, com a entrada da soja, pelo contrário, ela não diminuiu, ela aumentou porque hoje a gente consegue fazer uma ração mais barata para tratar no coxo, para fazer um semi-intensivo. O Sérgio, eu ouvi muito, há alguns anos atrás, que o desafio do produtor rural, no caso do pecuarista, era produzir mais, no menor espaço e no menor tempo. Ou seja, encurtar o ciclo, né, da engorda do animal, diminuir o espaço e aumentar a quantidade de cabeça. Isso só é possível fazendo isso que você acabou de falar. Fazer o capim, ele precisa de ser uma lavoura, né? A gente tem que Isso, tratar o capim como se ele fosse uma como você lavoura, falou. né? Porque a máquina, a colhedeira não é a ceifa, mas é a boca do boi. Ela é a máquina que vai colher o seu capim. Então você tem que ter os mesmos cuidados, né? E a gente, estilo mais antigo, a gente deixou, né? Ou pelo menos ficou postergando isso muito tempo, sem adubação, sem uma correção de solo,
né? Às vezes nem análise de solo a gente fazia para ver o que precisa ali, né, de fazer no solo. E aí, agora, eu pelo menos consigo enxergar assim que o pecuarista abriu um pouco a sua cabeça para essa realidade, né? E a competição fez bem, a competição com o agro, eu acho que fez bem para o nosso estado e para a pecuária, né? Fez e como fez? Hoje o nosso pecuarista tem acordado, né? Hoje ele tem investido mais, né? Hoje você pegar a fazenda, dividir em áreas em piquetes menores, né? Uma pastagem menor, tem menos desperdício, tem cuidado mais hoje das pragas, das doenças, não deixando alavancar a doença, não deixando a cigarrinha tomar de conta, fazendo o preventivo antes, você tem um autocontrole. Ô, Sérgio, você falou um negócio que é muito interessante. A gente até já falou sobre isso também, sobre a cigarrinha, por exemplo, né? Várias pragas. Você estava falando em fazer um trabalho preventivo. Parece que nos últimos anos tem aumentado ou diminuído, sei lá, o ciclo da cigarrinha, sei lá, de alguma forma. E parece que a cigarrinha, ela tá atacando mais do que ela atacava antes. A lagarta também, ela parece que intensificou, ou eu não sei se a forma que nós estamos cuidando da pastagem. E eu falo porque não só eu, mas muitos amigos e muitos conhecidos teve muito problema com as pastagens no ano passado. Ano passado parece que foi meio atípico. E aí a lagarta acabou com muita pastagem, a cigarrinha detonou tudo. E eu percebo, nós estamos no mês de outubro, mas já tem cigarrinha. Cigarrinha já está atacando. Então, o que fazer? Qual que seria um procedimento correto? Você falou de prevenção. A gente saber quando que vai vir a primeira. Eu acho que você pode falar de uma maneira até mais técnica, você é da área. Explica aí para nós um pouquinho o que a gente poderia fazer para ajudar. Então, um ataque severo da praga da cigarrinha ou da lagarta, ela ataca quando o capim está indefeso. A cigarrinha, ela começa o seu ciclo no início das águas, que ela precisa de umidade, né? Para ela incluir, passar de ovo para ninfa. Então, hoje ela tem uns ciclos menores, antes de 25, 30, 35 dias. Hoje, nos cruzamentos dela, ela está aí com um ciclo de 15 dias. Então, é muito rápido a produção, né? Então, logo no início das águas, se a gente entrar com químico, com produto químico ali, uma correção boa de solo com o capim mais resistente e fazer ali por faixa, vedando as beiradas, fazer as faixas e fazer toda a bordadura da área da pastagem, é um meio de a cigarrinha não estar entrando. Porque são produtos sistêmicos, ele vai ficar ali 25, 30 dias agindo no capim, né? O capim vai absorver porque ele não teve o ataque severo. Agora, quando o ataque está severo, a gente tem que fazer a aplicação geral. E se deixar o capim já em estágio, já que ele tiver bem atacado, amarelo, já não tem muito o que fazer. Aí tem que usar produtos contato, né? Já o capim já está estressado, está sentido ali, e ele não vai estar absorvendo aquele produto sistêmico, somente os produtos de contato. Pois é, e a pastagem é um dos cuidados que a gente tem que ter, né, com a área de pastagem, e aquilo que a gente falava, cuidar, porque no agro, o que que a gente percebe? É que o produtor, ele fica ali, que planta, por exemplo, soja ou milho, ele tá ligado ali o tempo todo. E o produtor, fazendo um comparativo aí, o produtor do agro, ele marca a umidade, né, a quantidade de água, de chuva. Quando a praga começa a vir ali, ele já está ali pronto, né? O maquinário está tudo prontinho. E nós, na parte mais da pecuária, parece que a gente fica dormindo um pouco no ponto. A gente não está bem adaptado a essa realidade, não está bem atento. E às vezes, quando a gente percebe, já foi mesmo, já passou do ponto, não dá tempo de correção. E hoje, parece, Sérgio, está ficando mais fácil de cuidar, porque de primeiro a bomba era costal, o trator para alguns, e foi mudando também, vamos dizer, a capacidade dos tratores. Hoje nós temos aí algumas pastagens, quando a pessoa tem uma área grande, uma bomba, né, um jato aí com as barras bem compridas, então passa-se rápido. Mas aí chegou os drones, né? E os drones veio para ajudar também
A importância da tecnologia, vamos dizer assim, para a pecuária, ela é fundamental também, né? É a evolução, né, dos drones. Antes a gente estava com as aplicações aeronaves, né, mas a gente tem uma grande pista, né, uma alongada, né, ali de 900 metros, né, para a gente trabalhar ali com um pequeno avião de pulverização, os Ipanemas. E o drone não, ele tem a capacidade ali, ele é menor, né, de fazer, mas ele trabalha hoje. Hoje a gente tem drones mais capacitados, né? Então, no início dos drones, teve alguns problemas que a cada dia tem melhorado, o pessoal tem treinado, tecnificado melhor para as aplicações e tem ajudado muito na pastagem, na agricultura, a revolução dos drones. A tecnologia ela veio para somar. Não adianta a gente fugir disso mais, né? Não tem como. Não. Então hoje a gente tem que se atualizar e entrar, vamos dizer assim, incorporar isso no nosso negócio, né? No jeito de a gente trabalhar, porque isso faz parte. Ô Sérgio, papo bom demais, Sérgio. A gente tá aqui falando tem uns minutinhos já, que bom, né? Quanto tem tempo aí já? Oi? 30 minutos. Eu falei que nós ia bater uma meia hora de papo aqui, eu e o Sérgio, até porque assim a gente tá testando aqui ainda com algumas dificuldadezinhas, né? De repente você até percebe aí algumas dificuldadezinhas no vídeo aí, mas a gente tá testando aqui e a ideia é trabalhar isso para melhorar cada dia mais. Esse bate-papo com o Sérgio que tô achando muito proveitoso, né? Tá sendo muito proveitoso. Quero agradecer demais, né, o Sérgio Leandro. E nós só estamos fazendo aqui uma pincelada aqui. Um dia desse a gente vai aprofundar num desses temas. A gente falou de muita coisa aqui, né? A gente falou de soja e é claro que o milho safrinha tá sempre ali interagindo junto com soja. A gente falou do café, a gente falou um pouquinho da pecuária, mas um dia desse a gente vai aprofundar num desses temas aqui e avançar aqui um pouquinho mais, né? Muito obrigado a você, né, que esteve aqui até agora com a gente aí. A gente ainda continua, vou passar aqui para as considerações finais do Sérgio e depois a gente volta para fazer o encerramento. Fica conosco aí, mais um pouquinho, que eu tenho algo muito importante para falar para você. Obrigado a todos. Se precisar, a gente está à disposição. Estamos aqui trabalhando aqui na zona da mata, mas se precisar o ouvinte lá do Cone Sul, lá do Vale do Jamari, a gente também está indo para aquelas regiões lá para fazer nossa consultoria. Agradeço muito ao meu Cleber Freire pelo convite. Beleza, obrigado. Obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Queria te pedir que você pudesse nos ajudar. A gente está começando, né, os primeiros programas, a gente está começando aqui um podcast. A ideia é, como eu falei no início, a ideia é a gente criar uma conexão com você, trazer informação, né, para aumentar, melhorar o seu conhecimento, né, algumas curiosidades, né, vai ter muita coisa boa passando por aqui. Eu falo que o programa Embaixada aqui, nós vamos tratar de muitos tipos de assunto, mas a gente não vai deixar de contribuir com a nossa sociedade, com o nosso estado, né, com as nossas famílias. Fiquem na paz, Deus abençoe. Obrigado por ter ficado conosco até o momento.